E é legal de ver, porque essas abelhas brasileiras, né, então sem ferrão, só que a produção delas é menor. Então eu vi na televisão, as colmeias e as bolsas de mel são muito pequenininhas. Ele tirava com uma seringa, É só isso que mesmo. um mel bem fluido, claro, deve ser bem delicado. O custo Muito. deve ser alto, né, Lígia? Também. Tem enxames, que uma vez eu estava no encontro de meliponicultor, a gente chama de meliponicultores quem cria abelha sem ferrão, abelhas Uhum. nativas. Apicultores é da Apis mellifera, da abelha com ferrão. Tinha enxame de abelha sem ferrão que era criada numa caixinha de fósforo. Nossa, olha De o tão tamanho. pequenininha. A abelha é muito pequena, é uma mirim, uma miliri, se eu não me engano. E tem enxames assim, que eu tenho troncos de 2 metros de altura, que é a borá, que é uma abelha, o jataizão, que eles chamam popularmente. Então tem de tudo, assim, o que você quiser. Para criança, eu falo que não tem jeito de você educar a criança sobre abelha com abelha sem ferrão. Melhor, você abre a caixa, algumas ali, ela não ataca, você pode pegar um canudinho e chupando direto dos potinhos de mel. É incrível. Só não pode fazer isso com a africanizada, que aí você vai... A africanizada você vai levar um corre daqueles. E daí entrando como começamos com abelha aqui no sítio, né? A família, então, comprou essa propriedade em 48, totalmente mato. Meus avós já vieram com 3 filhos pra cá. Meu pai e minha tia nasceu depois, que daí eram 5. E naquela época não tinha dinheiro. Tinha dinheiro pra nada. Nada. Então era assim, era praticamente o serviço a troco de comida. E começaram a trabalhar aqui no sítio, então se não tinha dinheiro para açúcar. E aqui era uma colônia, assim, vários sitinhos pequenininhos, muito pequenininhos, um do lado do outro. Então as pessoas criavam abelha para ter o açúcar dentro da casa. Era fonte de adoçar as coisas. Sim, era fonte de açúcar. Então, assim, por muitos anos foi a fonte de açúcar da propriedade. Tanto é que meu pai fala que ele não gosta de tomar café com mel, adoçado com mel, porque lembra daquela época que ele não tinha dinheiro para nada. Então começou-se com isso, apicultura, 2, 3 caixotes, caixotão mesmo de tábuas ali, só com buraco na frente, e feito a Deus dará, né? 2, 3 caixotes desse para ter o açúcar para a família durante o ano. Na época de 48, ali que derrubou o mato, até a década de 70, onde começou os grãos, era café, que era o grande ciclo do café aqui no estado todo, né? Então se colhia o mel do café. O café flora ali para, acho que outubro, mais ou menos, meio segundo semestre, né? Logo após a florada do café, se tirava o mel. Então, sempre depois da florada do café, se tinha o mel do café. E foi assim por muitos anos. O meu pai nasceu em 58. E ele fala que a primeira vez que ele foi mexer com uma abelha com o meu tio, que era bem mais velho que ele, foi com 7 anos. Então, foi em 65. Nossa. Eles literalmente pegavam, tiravam a roupa, ficava só de samba canção, amarrava as pernas do samba canção, pra não entrar a abelha no lugar mais perigoso ali. Meu pai ia com uma bacia, criancinha, com uma bacia com carvão e folhas e panos velhos para fazer fumaça, para abanar nas caixas, e meu tio cortando os favos e colocando em outra bacia para trazer embora. Sem proteção nenhuma no rosto, nem nada? Então, nessa época, se você for pensar, que foi na década de 50 que aconteceu a introdução da africana, a nossa abelha ainda era europeia mais mansa, digamos assim. Tá. Então não era essa europeia que a gente conhece mais atualmente, ali da década de 80 para cá, né, que ficou muito agressiva. Então, eram essas europeias mansas. Então, eles iam desse jeito. E era assim que fazia. Tirava o mel espremido na mão, daquele jeito bem, bem rústico mesmo. E assim foi. Então, no meio do café era tranquilo, que não se usava muitos produtos no café naquela época, né? A introdução dos químicos no Brasil aconteceu na década de 70, né? Com a Revolução Verde e tudo mais. Então, não se tinha, então era muito tranquilo. Veio as geadas, no final dos anos 60 ali, início dos 70, e daí começou-se a dizimar o café. E o café também começou a não se tornar rentável, né? Então começou-se a dizimar o café. Até que em 75, a geada negra dizimou todos os cafezais aqui, aí a gente acabou com o café também na propriedade. E em 75, olharam para cá e falaram assim, bom, mel acabou, né? Não tem o café, não vai ter mel. Porque eles tinham essa ideia de que o mel vinha só do café. Não se tinha ideia que vinha de outras culturas, né? Outras plantas, forrageiras, mato, tudo mais. Aí ficaram 3 anos, se eu não me engano, pelo que ele falou, sem mexer nas abelhas. Abandonaram as abelhas, deixaram os caixotes no mato. Deixaram assim nas beiradas, que era meio perto aqui da propriedade. Até que um dia, um começo de ano, que o soja era plantado em novembro, mais ou menos, né? Era bem mais tardio o nosso ciclo. Era fevereiro, meu pai estava falando, fevereiro, março ali. As abelhas atacaram meu avô, no caixote. E meu avô era assim, eu gosto de abelha lá, bem longe de mim. Naquelas, eu não vou tacar fogo, eu não vou destruir ela, mas bem longe de mim. E essas abelhas atacaram meu avô. E daí meu avô falou assim, ó, se vira com aquele caixote lá,
que as abelhas atacaram. Aí vamos levar pro mato mais longe da casa, né? Que deixa lá, deixa no mato, vê o que acontece. A natureza se faz. Quando chegaram no caixote, a caixa estava pesada. Cheia de mel. Cheia de mel. E a abelha, é interessante que quando elas estão carregadas de mel, sem espaço e quente, elas ficam absurdamente bravas, elas ficam estressadas, que elas querem trabalhar e não tem aonde colocar mel. Nossa. Então elas ficam numa loucura, assim, tanto é que o pessoal que não conhece a apicultura fala que a gente fica roubando o produto delas, coitada e tudo mais. A maioria dos ataques acontecem porque elas estão carregadas de mel e não tem onde pôr. Olha, então o bem-estar da abelha é você dar espaço para que ela possa trabalhar e seguir a sua rotina. Sim, então é isso. Então a gente, sim, o pessoal fala, vocês roubam mel, roubam isso, tudo mais. Não é tanto, porque a bicha, ela foi feita para trabalhar. Ela não consegue ficar parada. Ela é aquela que amanheceu o dia, o primeiro raio do sol, ela já tá no campo e ela vai até o final do dia. Então por isso que elas estavam bravas, a caixa estava cheia, né? Sim. Então quem passasse perto ali, elas iam... Ela estava estressada, e aquela pessoa, aquela mulher com TPM meio louca, assim, passou do lado, olhou direto, pá, é mais ou menos isso. Aí eles foram e viram, carregada de mel, colheram mel, das 2 ou 3 caixas que tinha, e ficaram, da onde vem esse mel? Da onde vem esse mel?